Vamos lá, pessoal. Professora Júlia Andrade, né? Sou professora de redação e discursivas, para quem não conhece, e vou explicar como você pode recorrer contra o padrão preliminar da discursiva do SEBRASP. Tudo bem? Bom, primeiro a gente está aqui com a prova, né? A questão que foi proposta para PCPB perito, certo? E a gente vai entender no primeiro momento como que a gente pode montar o nosso recurso e como que esse recurso pode ser acolhido. Já de cara eu já digo, você vai ter que espalhar esse vídeo, você vai ter que colocar esse vídeo, por incrível que pareça, nas mãos dos seus concorrentes e apelar para que eles possam recorrer. Por que eu estou falando isso? Muita gente não sabe, mas recurso contra a discursiva, o recurso contra o padrão preliminar, tá, gente? Não é o recurso contra a nota, olha o meu português. No recurso contra a nota, você foi lá, pegou, viu a tua nota, a grade de notas, viu que a sua nota ficou aquém daquilo que você esperava, e você acha que você merece recorrer, você tem que montar o seu recurso e não mostrar para ninguém. Por quê? Porque dois recursos iguais, naturalmente, geram anulação. Tudo bem? Mas o recurso contra o padrão preliminar, você precisa sim apelar. Assim como o recurso contra a prova objetiva, você precisa apelar para que mais pessoas recorram. Por quê? Porque a banca só vai mudar uma informação de caráter geral e não de caráter particular se houver uma provocação em massa. Isso é importante você saber. Se houver uma provocação em massa. Se você, por exemplo, vamos supor, você está lá na prova de língua portuguesa, lá na prova objetiva, você viu um erro gravíssimo que o examinador cometeu, mas você foi lá, guardou os recursos só para você, só você recorreu, aí muitas vezes o aluno faz aquele julgamento. SEBRASP é injusto, porque tinha um erro lá grosseiro, eles não corrigiram, eu mandei recurso. Pois bem, a pergunta que eu te devolvo, quantos recursos chegaram para o SEBRASP? Só o seu? Só de mais meia dúzia? Eles não vão mudar. Eles não vão mudar o destino do concurso por conta de meia dúzia, mesmo que essas meia dúzia estejam corretas. Certo? Então, esse é o mundo dos concursos públicos. Não adianta a gente lutar contra isso. A gente tem que entender pra gente passar. É isso que eu falo para o aluno. Não adianta ficar resmungando aqui na rede social, ninguém vai te atender, tá? Você tem que lutar para você ser aprovado no concurso público. É isso que pesa. Tranquilo? O recurso contra o padrão preliminar é a mesma coisa. Então você tem que divulgar este recurso. Começa por aí. O segundo aspecto que você tem que saber é como recorrer. Quais são as opções que você tem diante de uma prova discursiva para a qual a banca apresentou um padrão preliminar? Certo? Que eu até reproduzi aqui com os destaques que são meus, tá, pessoal? Primeiro, você tem que saber o seguinte. Existem 3 formas de você recorrer. Por impugnação de conteúdos, né, ou de quesitos, ou por acréscimo de informações. O que significa impugnar? A impugnação acontece bastante em provas de conhecimento específico. Por quê? Porque às vezes é apresentada alguma resposta e essa resposta não está correta conforme a legislação ou tem uma jurisprudência que interpreta aquilo de outra forma. Aí você consegue impugnar. Impugnar o quê? Por exemplo, a resposta do item 1 toda. A impugnação pode ser total ou ela pode ser parcial. Tá certo? Então você pede para poder anular aquela parte. Que aquela parte não é conveniente. Tudo bem? Num recurso de prova de questão atual, como é o caso aqui desta prova, o normal é que aconteçam recursos voltados a acréscimo de informações. É o tradicional, certo? E nesta prova aqui, não que não possa acontecer impugnação, tá, gente? Pode até acontecer. Mas nesta prova aqui, a tendência é acréscimo de informações. Por quê? Porque você não vai necessariamente eliminar o que o examinador já trouxe, mas vai pedir para constar o que você apresentou. E aqui certamente haverá, tá? Se você não fizer o esforço para modificar o padrão preliminar de modo que o padrão definitivo possa trazer alguma coisa que evite que você vá para a fase recursal específica, individualizada, naturalmente você pode ter perdas, você pode ter que sofrer mais uma vez naquela fase individualizada. E ali existem perdas financeiras, você vai ficar ansioso, vai acontecer a treva, certo? Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo que você lute com todas as suas forças o máximo que você puder, tá?
E como que você vai recorrer? Primeiro vamos ver o tema, para a gente tentar entender, né, o que é possível. Aqui não existe preocupação com nota, tá, gente? Nessa fase aqui não. Existe preocupação simplesmente com as respostas. Então, o tema tratava de tecnologia no trabalho policial, inovação como instrumento na defesa, direito e segurança. Item 1, uso de tecnologias modernas e inovadoras na atividade policial para a defesa do cidadão, a segurança. O trabalho policial no enfrentamento a crimes praticados com emprego de tecnologia. Bom, vou explicar esse tema. Quem é do meu curso, Turma de Redação com Cursos, teve acesso a este tema, foi o tema 4, tá, do curso. Até vou mostrar aqui, eu sempre mostro, tá vendo? Ó, fala sobre a questão da perícia como fator fundamental para a realização de investigações inteligentes e profissionais. E aqui vai falar sobre as questões tecnológicas. O próprio texto chama atenção para isso. Vai falar sobre problemas estruturais enfrentados pela perícia criminal no Brasil, seus efeitos, exemplos de ações para melhorar as ações dos peritos, né? Vamos dizer assim. E a relação entre o trabalho da perícia e a preservação de direitos e garantias fundamentais. Este tema 4 é um tema bastante tecnológico. Ele vai falar sobre a questão das plataformas de streaming, né, que divulgam esse trabalho muito tecnológico dos peritos, etc. Tá bom? Então foi um tema bastante próximo. A sorte, eu falo, né? Acontecem determinadas coisas que a gente não entende muitas vezes, a mão divina, e depois a gente vai ver que bom que ela apareceu. Por quê? Se eu viesse comentar sobre este tema, por exemplo, como um tema provável, eu iria trabalhar este tema aqui muito na área dos problemas que a polícia enfrenta, o que não bateu com o padrão de resposta. Não que eu estivesse errada, porque eu estaria certa, mas não bateu com o padrão de resposta, vocês vão entender direitinho porque que não bateu e por isso que vai recorrer. Mas eu, pelo menos, não teria induzido ninguém a pensar do jeito que eu penso, tá? Mas aí aconteceu um problemão no sábado, né? Eu expliquei para meus alunos o problema e eu realmente não trouxe essa questão. Então vamos lá, não trouxe a minha indução a esse ponto de vista, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender sobre o padrão preliminar e por que você precisa impugnar. Gente, existe o examinador proponente e existem os examinadores corretores. Por exemplo, aqui você vai ver que a banca te deixa ter uma abordagem variada sobre o tema. Isso aqui está em todo o padrão de resposta do SEBRASP, principalmente as carreiras policiais, sempre tem, certo? Porém, em algumas passagens a banca é muito restrita. Ela fala, por exemplo, sobre o uso de novas tecnologias na atividade policial, em essência o trabalho do perito. Ela fala isso aqui, e aí o examinador pode ficar condicionado a entender que você tem que citar exemplo, né, do uso dessas novas tecnologias no trabalho da perícia. E não, pode ser o uso de novas tecnologias em qualquer trabalho policial. Para isso, eu trouxe esse exemplo de recurso. Aqui, ó, só para você ver como que é fácil fazer, tá? Ah, Júnior, deixa o PDF. Cara, printa a tela. Dá para você tirar aqui bonitinho. Me ajuda, vamos lá, ó. Prezada banca, pede-se respeitosamente a inclusão, ó, o teu recurso é de inclusão, de resposta baseada em uso de tecnologia policial variada, ou seja, não necessariamente restrita à área pericial. Por quê? Porque tinha isso lá no padrão de resposta. Aí você fala, é claro, né? Você diz, quer dizer, claro, que no padrão de resposta consta que a abordagem pode variar. Mas como os demais comentários do elaborador são relativos à área pericial, teme-se que haja correção embasada somente nesse aspecto. Assim pede-se a inclusão do seguinte, aí você coloca o teu conteúdo aqui. Veja que eu coloquei aqui em caixa alta, tá? Mas você pode colocar o teu conteúdo aqui, ou você pode colocar uma interpretação do seu conteúdo. Por exemplo, aqui nesse caso, eu não trouxe o conteúdo que eu fiz nas aulas para meus alunos. Eu trouxe a interpretação do conteúdo, tá? Ó, os exemplos de inovação, de tecnologia, podem abordar quaisquer aspectos relativos à manutenção da segurança pública. Então, quando você deixa quaisquer aqui, o examinador não fica condicionado a só pensar que seria aquilo. Porque tem examinador que tem essa cabeça, tá, gente? Vocês têm que pensar no mundo real, não no mundo ideal da correção. Ah, Júlia, mas quando eu leio aqui o aspecto 1, ele está falando sobre necessidades que a polícia tem de investimento. Sim, no aspecto 1, certo? Mas tem examinador que vai olhar para cá, tem examinador que vai olhar somente para isso aqui. E tem gente que vai falar sobre o uso de tecnologia já existente. Por exemplo, o cara vai falar sobre o uso de drones, uso, né, de softwares modernos nos processos de investigação, etc. O cara já falou daquilo que tem. E ele vai olhar para esse padrão de resposta e falar, poxa, minha resposta não está aqui. E não há nenhum sinal aqui de que essa resposta possa ser entendida de forma muito clara pelo corretor. Então é melhor eu me prevenir, tá? E lançar um recurso preliminar pedindo acréscimo dessas possibilidades, tá certo?
Então, aqui tem um recurso bacaninha que você pode montar. É simplesinho assim, tá, gente? Ah, eu vou copiar igualzinho. Muda um pouquinho só. Coloca a tua abordagem aqui do seu jeitinho, tá? Então, é isso que vai valer. Sempre o que é importante é o respeito à banca, né? Você não ser ofensivo. E dizer qual é o teu recurso, é impugnação sem inclusão, tá? Pedir para impugnar uma parte, pedir para incluir outra. Já falei, a banca não vai impugnar, então ela vai, a tendência desta banca, por conta da qualidade dessa resposta, da minha experiência com esse tipo de questão, é sempre de acréscimo, tá? É de inclusão. O aspecto 2 para mim vai ser o que mais vai ter recurso. Tanto que o proponente, que é quem elaborou, já até pensou essa possibilidade. Pode ver que aqui ele não fala sobre conteúdo nos quesitos. Ele fala mal aqui sobre a qualidade da redação, a consistência do aspecto, né, a articulação com o tema. Ele vai falar sobre essas coisas. Ele vai sair aqui da confusão que ele mesmo arrumou. Então muita gente vai ter que vir aqui e pedir para recorrer. E olha, e é nessa parte que eu até induziria, se eu tivesse deixado um vídeo aqui para vocês, eu induziria vocês a erro. Ó, em relação ao aspecto 2, espero que o candidato indique como a polícia pode empregar medidas para prevenir e combater crimes que são praticados com emprego de dispositivos tecnológicos. Pronto, precisão e objetividade tem que aparecer. E aí, olha só quais são os argumentos que a banca dá. Ela fala que o candidato pode abordar crimes cibernéticos ou mesmo condutas criminosas que fazem uso da tecnologia. Veja que ele está falando sobre exemplo de práticas criminosas que se dão no campo das novas tecnologias. Veja que aqui está falando as medidas que a polícia pode empregar. Muita gente vai fazer redação pensando em instrumentos tecnológicos que a polícia pode empregar. E aí vai ter que pedir para incluir isso aqui, tá, gente? Tem que pedir. E veja que aqui foi pior ainda, porque a banca ainda falou que o candidato pode mencionar alguma lei estadual ou discorrer sobre características no estado da Paraíba ou mesmo do Brasil, de forma a contextualizar a atuação policial nesse sentido. Quando a banca falou estado da Paraíba, pode ter examinador que vai ficar condicionado a olhar para jogar um olhar mais restrito sobre isso, né? E o examinador não foi muito claro. Eu entendi o que ele quis dizer nas entrelinhas. Ele quis dizer o seguinte, olha, você pode pensar em uso de novas tecnologias, por exemplo, dependendo do tipo de crime que é mais praticado neste estado da Paraíba. E aí, por exemplo, vamos supor, tem estados brasileiros, é claro, gente, como eu disse no meu curso, crime não tem fronteira, né? A prática tá por aí, ainda mais crime tecnológico que não tem mesmo. Mas a gente sabe que existem crimes predominantes, por exemplo, tem lugares no Brasil que tem mais roubo de carga, tem lugar no Brasil que tem mais crime ambiental acontecendo. Então você tem essa questão. A banca pode jogar luz sobre isso, embora eu tenha achado isso aqui super falho, do meu ponto de vista, né? Porque um crime tecnológico, ele não tem um estado preferencial, ele acontece onde tem gente para cair, né? Ou seja, todo mundo tá na internet, não é? Para cair no conto vigário, todo mundo tá na internet, vai acontecer. Mas você pode, por exemplo, né, que for o teu caso, seria o caso da minha aula, né, que eu ficaria com peso tremendo na consciência, que foi essa questão aqui, ó. Não que eu estivesse errado, eu volto a dizer. Prezada banca, como previsto no padrão de resposta preliminar, a abordagem do tema pode variar. Deixa bem claro isso que a banca deixou bem claro isso aqui, ó, que pode variar. Em razão disso, pede-se respeitosamente a inclusão de resposta baseada nestes termos aqui expostos em caixa alta. O trabalho policial no enfrentamento a crimes praticados com emprego de tecnologia carece de investimentos. Aqui, gente, eu vou ter que tirar, ó, nestes termos aqui expostos. É porque eu não coloquei o total em caixa alta, não, mas poderia. Sabe-se que a aquisição, por exemplo, de softwares modernos, importantes para o aprofundamento das investigações, passa por processos demorados e burocráticos. Além disso, muitas delegacias carecem de pessoal altamente capacitado. Ou seja, você pediu para incluir o trabalho da polícia no combate a crimes tecnológicos, não trabalha a partir dos problemas que a polícia enfrenta. Que seria essa a minha abordagem diante de uma situação como essa, né? O pedido de inclusão deste argumento decorre do fato de ele tratar de abordagem diversa do esperado pelo padrão de resposta, ou seja, é diferente do que estava no padrão de resposta. No padrão, a recomendação de abordagem válida, baseada em exemplos de crimes, né? Ou baseado na legislação em características de atuação policial na Paraíba. Com estas abordagens, como essas abordagens podem condicionar o examinador a restrições, propõe-se a abordagem baseada também nos problemas enfrentados pelos policiais no combate a essas práticas criminosas. Gente, é isso aqui, tá? Então divulguem, não deixem de recorrer. Vai haver problemas na correção da perícia, do perito da PCPB aqui, da discursiva, sem dúvida alguma. Pela minha experiência, eu dou aula há quase 25 anos. Então eu já sei que vai ter problema por conta do padrão que foi lançado, tá?
É claro, quanto mais vocês divulgarem, a banca pode modificar. Ou ela simplesmente, se vocês silenciarem, ela não vai modificar. Ou simplesmente, se houver poucas, né? Ah, eu recorri e mandei para várias pessoas, mas de repente ninguém fez. Aí você vai ver o padrão definitivo vai ser o mesmo para eliminar. Infelizmente, tá bom? Então, boa sorte para vocês em mais esse passo e mais essa luta.